Por que os 4 temperamentos não encaixam as pessoas em caixinhas? Bem, essa pergunta já pressupõe uma polêmica por detrás. Com a popularização da teoria dos 4 temperamentos, que é uma teoria caracterológica, né, que busca encaixar e pintar os tipos humanos, né, ou tipológico, principalmente com a aplicação dela para pessoas não tão acostumadas à teoria, suscitou essa objeção de que a teoria dos 4 temperamentos não pode ser utilizada porque as pessoas não podem ser encaixadas em caixinhas. Querendo dizer que com isso, quando você aponta uma pessoa e diz que ela é, por exemplo, melancólica ou colérica, você estaria encaixando ela no centro de um conjunto de atitudes que ela deveria ter e que a determinariam de modo absoluto ou quase absoluto. Né? E bem, esse é o prato do dia na discussão sobre os temperamentos, e isso tem algum fundamento na medida em que há pessoas que o fazem mesmo, né? Mas eu acho que esse tipo de comentário é um pouco injusto com a teoria entendida no seu modo mais perfeito. Né? A teoria dos temperamentos, ela é inicialmente não tanto uma teoria sobre os modos comportamentais do homem, como uma tendência das teorias tipológicas modernas, né? No qual, de fato, você tem cada categoria humana definida justamente pelo modo como se comporta, né? Mas antes quase que uma teoria geológica dos componentes humanos, os componentes internos e mais misteriosos e secretos da natureza íntima do corpo humano. Né? Esteja isso certo ou não, mas o ponto de fato, você associar o caráter primeiro à natureza e não tanto à ação é um modo muito mais saudável de ver o comportamento humano. E é justamente a única via de você fugir de uma teoria caracterológica que determine o homem. Né? Por quê? Porque quando você aponta para alguém e não diz qual é a forma do comportamento dela, mas diz, por assim dizer, do que essa pessoa é feita, equivale a você apontar para um objeto e dizer não como aquele objeto se comporta, mas os componentes dele. É como você apontar para um sofá e dizer esse sofá ele está repleto de algodão, não é de penas, é de algodão. Qual que é a riqueza desse negócio? A riqueza é que, apesar de certos materiais terem certos comportamentos, mas o comportamento do objeto varia a depender das condições onde ele é posto. E ele pode apresentar diferentes comportamentos ou diferentes tendências para tais comportamentos a depender da condição ou da situação no qual ele é posto. De tal forma que, no final, você não tem tanto um conjunto de determinações sobre como ele vai agir, mas antes um conjunto e uma distribuição de possibilidades mais ou menos razoáveis para como a coisa vai tender a agir. E é isso que os temperamentos fazem. Eles tentam rastrear, por assim dizer, não tanto os atos externos, mas a essência mais íntima da corporeidade humana. E justamente por ser muito íntima, até que ela chegue às regiões mais externas, ela é muito afetada e alterada. E justamente por isso, o fato de você pertencer ao temperamento não determina absolutamente a sua atividade. Para além desse fator natural de como funciona a realidade mineralógica em relação à realidade concreta do mundo, você tem também o fator da liberdade humana, né? Porquanto os temperamentos, à medida em que eles indicam impulsos da nossa corporeidade para a nossa pessoa, inicialmente, não tanto diretamente para o mundo, né? Você tem simbolicamente um como que centro de força, de energia, que é
parte mais íntima da pessoa, que é de fato de onde as decisões saem e onde reina a liberdade, né? E os temperamentos como uma espécie de conjunto de forças que influenciam esse centro íntimo, mas sem determiná-lo, né? O que eles fazem é uma tensão, uma pressão e não uma determinação. De tal forma que a pessoa pode, a depender das suas decisões, alterar e mudar todos os vetores de tendência que lhe chegam pelo temperamento. E esse segundo elemento insere uma incerteza ainda maior em qual vai ser o resultado da equação na relação entre o temperamento e a pessoa, entre o temperamento e o próprio mundo, né? De tal forma que, quando você apela para os temperamentos, você está apelando para uma coisa que tem duas características. Primeiro, que é muito mais sólido e mais certo do que simplesmente você dizer do conjunto de modos de se portar da pessoa, enquanto você está aceitando um certo mistério do próprio comportamento. É como se você olhasse, eu estou olhando agora para um criado mudo, e não dissesse o que é que ele vai fazer, como é que ele se comporta, como é que ele vai agir em tal ou qual situação. Mas você dissesse, olha, eu não sei tudo isso, porque tudo isso é muito complexo. Eu só sei que ele é feito de madeira. E vamos começar com essa informação inicial e com isso tentar pensar algo. De fato, o criado mudo que está ali pode se comportar de 1000 modos, né? Mas que ele seja feito de madeira é um fato certo e mais estável. E de fato é um ponto inicial mais fecundo e mais certo para a investigação. Por isso, claro que as pessoas talvez não façam por maldade, mas denota uma certa ignorância você dizer coisas como essa, de não quero sequer falar sobre os temperamentos, não quero sequer me interessar pela teoria, porque as pessoas não são encaixáveis, não são adequáveis a caixinhas, né? E que, por isso, o pressuposto inicial da teoria sobre os temperamentos está errada. E, na verdade, não. Pelo contrário, talvez seja a teoria que tem o ponto inicial de investigação do ser humano mais sincero e mais certeiro, né? Apenas como uma curiosidade, é por isso que tende-se a chamar a teoria dos temperamentos de uma teoria simbólica do caráter, né? Justamente porque o símbolo ele é algo assim, né? Ele não dá tanto o sentido preciso e bem determinado, encaixadinho daquilo a que ele se refere, mas antes ele dá um conjunto de sugestões, né, que cumpre muito bem com essas duas funções. Tanto ilumina algo sobre a coisa, quanto resguarda o mistério dessa própria coisa, né? E, bem, quando a gente diz do ser humano, é evidente que, ao mesmo tempo que queremos o conhecimento sobre ele, o resguardado mistério é essencial para a própria sinceridade da investigação, né? E daí que uma teoria como a dos temperamentos, pelo menos parece ser a mais adequada para explicar.